Será que vai rodar essa bagaça? Ou será que não vai rodar na minha GT 1030? Fala galera da HWAP, beleza? Bom, vídeo aqui rápido para vocês. Quero falar sobre Cyberpunk 2077 e tentar traçar um paralelo para você com os requisitos mínimos, se vai ou não rodar na sua máquina, como você vai jogar de acordo com o hardware que você tem. Primeira coisa, o jogo está muito permissivo com processadores. Mesmo se você tiver uma carroça de processador aí, parece que vai mandar bem com quad-core, 4 núcleos e 8 threads. Vamos esmiuçar aqui os requisitos recomendados e direcionar você de acordo com o seu hardware. Eu sou o Júlio Abreu, você está na HWUP, Hardware Upgrade. Então, vem comigo. Antes da nossa vinheta, vocês já sabem qual é todo o nosso protocolo. Ativa a notificação se você já é inscrito. Se não é, você se inscreve agora e dá uma olhada na nossa descrição para saber dos nossos grupos no Facebook, no Discord, no Instagram. A gente tem Instagram? Não. Mas temos Telegram. E temos vários grupos no WhatsApp com mais de 5 anos, grupos aí que nós falamos de hardware o tempo todo e com certeza também pode auxiliar você de alguma forma, beleza? Então vem com a gente pra gente te explicar sobre Cyberpunk 2077, como vai rodar na sua máquina. Sonhando com SLI de 3090 e ainda nem largou a craqueagem do Windows? Na MMORC o seu Windows 10 pode sair por menos de $10. O Windows 10 pacote Office, pacote de antivírus. Basta utilizar o cupom HWU35, aplicando o cupom com 35% de desconto. Por menos de $10 você tem um Windows 10 original, extrai a sua chave e ativa o produto online. Vamos lá. Galera, os requisitos saíram no último dia 20, né? Confira os requisitos mínimos detalhados para PC, para rodar com Ray Tracing, sem Ray Tracing. Então, vamos mostrar aqui na tela para que fique mais fácil para você se localizar. Para a resolução 1080p rodando, né? Isso aqui é a recomendação mínima. Para 1080p no low, para você que quer rodar ali, raspa do tacho, só quer jogar mesmo, não interessa se tá lindo, se tá feio, o jogo vai ter já gráficos bons, mesmo para quem está rodando a 1080p no low. Você vai precisar pelo menos de 8 GB de memória RAM. Então você já sabe que seus 4 GB aí não darão conta. Então, por favor, hoje é primordial que você tenha sempre pelo menos 8 GB de memória RAM. O recomendado é sempre os 16, os 12 você já está tranquilo, mas menos que 8 você vai ter problemas em muitos cenários. Lembrando que estes 8 GB, cara, nem pensar um módulo de 8 GB. Se você tem um módulo de 8 GB, vende e compra 2 de 4. Sempre use Dual Channel. Faz uma diferença, mas uma diferença enorme, tá? Isso é como se você tivesse com uma placa de vídeo um patamar abaixo da que você tem. Vamos deixar isso claro. Processadores, cara, ele começa aqui pedindo um AFEX 8310, nem 8350. É um processador aí de mais de 7 anos e que não tem um desempenho que a gente possa dizer exemplar nos dias de hoje na maioria dos grandes títulos AAA. Mas como é low, Full HD, imaginamos que o cara vai jogar aqui no low Full HD travado a 30, né, com 8310. Ou um i5 3570K, que já é um CPU bonzinho, mas um quad-core também. Placas gráficas, o engraçado é que ele parte de uma placa, entre aspas, entusiasta da Nvidia, mas de muito mais tempo do que a da AMD, uma GTX 780, é uma placa com 3 GB de VRAM, né? Ou uma RX 470 que já tem 4 GB. Então a gente sabe que não são placas tão caras, mas tem placas abaixo delas que parece que vai ter uma dificuldade. A gente pode lembrar que a 780 ela tem um desempenho ali parecido, um pouco entre a 970 e a 960, né? Entre a 960 e a 970. Então deve ser um mínimo para você rodar. Se você tiver uma 960, talvez você tenha um pouquinho de dificuldade, mas vai conseguir rodar. Uma 970 também. Uma 950 já vai ser complicado. Uma 770, 760, 750 Ti, provavelmente você vai ter dificuldades para rodar o jogo na resolução Full HD. Talvez você tenha que reduzir a 900p, rodar em 720p HD, por aí vai. Do lado da AMD, a RX 470 é o mínimo, então dá para esperar que com uma 290X você também rodaria bem, que é até uma concorrente para 780.
e acima dela, nas gerações seguintes, você teria ainda 390X, 380X, teria talvez uma 560, talvez você leve ali com alguma dificuldade, mas dê para brincar, né? Mas recomendaria sim uma RX a partir da série aí 400, as polares 470, 480, pelo que nós estamos vendo aqui, vão levar o jogo em Full HD no low. Então isso assustou algumas pessoas. Está permissível com processador, mas 1080p, se uma 470 leva no low, talvez uma 480 leve no médio. Uma 580, talvez você possa levar aí no alto, né? E aí 70 GB de HD, e eles já recomendam o uso de SSD desde o jogo 1080p low, para que você use um SSD, que você pode usar o HD, mas recomendam um SSD. Aí o 1080p no high, não estamos falando nem de ultra, estamos falando de high. 1080p high, pelo menos 12 GB de memória RAM, um 4790, então qualquer coisa acima desse set de quarta geração, com certeza você vai rodar. 4790K, 6700, 1.5, 6600K, 7700, você não vai ter nenhum tipo de problema. 10.400F vai sobrar, entendeu? 9.400F são processadores que vão dar conta. 12 GB de memória, o AMD Ryzen 3 3200G também um processador muito tranquilo. Você tiver aí um Ryzen 2600, 2500X, 2700X, 2800X, qualquer Ryzen de segunda geração, aí, pelo que eu tô vendo, vai ter um desempenho similar, com 3200G, 12 GB de memória RAM. E as placas gráficas, aí eles já começam a pedir 6 GB pelo menos. Você pode ter olhado ali e falado, bom, se ele está permitindo jogar com a 1060 de 6 GB, por que não permitiu que eu jogue então no High 1080p com a 1650 Super, que vai encarar muito perto do que a 1660 entrega, né? Não a Super, mas pau a pau com a 1060 de 6 GB, pela quantidade de VRAM. Você tem 6 GB na 1060, né, normal, e não tem esses 6 GB na 1650 Super. A 1650 são 4 GB apenas. Então, pelo menos 6 GB de VRAM para rodar o jogo em 1080p no high. Já começa a ser 4 GB realmente algo complicado para você rodar Cyberpunk, pelo que nós estamos vendo aqui. Ah, mas eu quero um Quad HD no Ultra, 1440p. Pelo menos uma 2060. Desempenho de 2060? 1080, GTX 1080. Então se você tiver uma 1070, 1070 Ti, 1080, você vai brincar um pouquinho ali no 1440p no Ultra. Eu diria para você, uma 1080 você vai se sair muito bem. Ou a 2060, como eles estão dizendo aqui, e ainda 6 GB. Radeon RX 6700 XT. Aqui a gente já começa a entender que sim, parece que o jogo funciona melhor para a Nvidia, porque a 5700 XT é uma placa melhor em rasterização do que a 2060. Né? Ela traz até mais VRAM. Então, parece que vai rodar melhor para a Nvidia. Parece não, é um jogo full Nvidia, então vai mesmo. Né? Os processadores você mantém ali, que a gente falou, e no 4K a mesma coisa. Mesmo para 4K, ele segue pedindo processadores muito permissivos aí, a não ser o Ryzen 5, que aí você já vai partir para 6 núcleos, 6/12, mas também parece ser mais amigável com o Intel, porque ele mantém o 4790, o topo de linha lá da quarta geração, 4790, apesar de ser abaixo do 4790K, ele só é um processador bloqueado, mas é um processador bem forte para aquela época. Hoje já não seria tanto, ainda é um quad-core, mas o jogo vai rodar mesmo em 4K com essa CPU. No lado da AMD, como a gente mostrou aqui, falou para você, o Ryzen 5 3600 e 16 GB de RAM. Então você vai precisar de mais memória RAM e também de mais VRAM. São 8 GB, pelo menos, de VRAM, o que já coloca você no patamar de 2070, 2070 Super, 2080 Super. Aqui ele pede uma 2080 Super como recomendado. Eu diria que se ele pede uma 2080 Super, já vai para esse nível. A concorrente da 2080 Super, nesse momento, uma similar a ela, na geração atual Ampere, deve ser a 3060 Ti. Então você vai sobrar com a 3070 como está ali. 2080 Super ou 3070, há uma distância entre elas. É até meio curioso eles terem colocado as duas, porque talvez para colocar a placa de uma geração e de outra, porque a 3070 ela é muito acima da 2080 Super. Né? Ela está um pouco abaixo da 2080 Ti, mas está colada, né? E a 2080 Super está bem atrás da 2080 Ti. Então meio que
faltaria ali uma placa que está mais próxima da realidade da 2080 Super, que seria a 3060 Ti, também de 8 GB. Como a Nvidia não anunciou oficialmente, vai ficar só para dezembro, a 3060 Ti, por isso que ela não está ali. Então pode pensar que a 3070 nesse caso aí vai sobrar. A 3060 Ti você já vai conseguir levar. Só olhar que do lado está a 2080 Super. E aí eles já pedem uma 6800 XT. Você sabe que o desempenho da 6800 XT é equivalente em rasterização com a 3080. Apesar que em 4K a 3080 entrega mais, né? Mas é a diferença pouca, cerca de 7%, quase 8%. Então, se você vê que eles falam que com a 2080 Super e seria a 3060 Ti, você leva em 4K, por que não pedir uma 6800? Por que pedir a 6800 XT? Como você está vendo, parece que o jogo realmente é mais amigável com a arquitetura da Nvidia. Ray Tracing, rapaziada. Vamos terminar com Ray Tracing. Quero jogar com Ray Tracing nessa caralha. 1080p, Ray Tracing no mínimo. Lá na raspa do tacho. Mantém os processadores que a gente falou para você poder rodar pelo menos a partir lá do 1080p no High, no 1440p no Ultra, que são 4790 e o 3200G. Aí nós temos os 16 GB de RAM, RTX 2060 e pelo menos os 6 GB de VRAM para 1080p com Ray Tracing, né? No mínimo não, o Ray Tracing no médio, desculpa, é o Ray Tracing no médio. Agora para rodar em 1440p em Quad HD com Ray Tracing já no talo, Quad HD como eu vou rodar aqui em 3440 por 1440, um pouco mais até do que esse 1440p que certamente eles estão falando de Quad HD 16:9 e não 21:9, eles estão pedindo aqui uma 3070. Não estão compatíveis hoje com placas da AMD, por isso só tem placas de Nvidia para Ray Tracing. Então eles já começam a pedir 8 GB, uma 3070. Eu imagino que como eu estou para rodar em 3440 por 1440, um ultra wide, eu imagino então que a 3080 será realmente o ideal aqui no meu cenário, já que a 3070 é o que eles indicam para Ray Tracing Ultra 1440p, como eu vou rodar numa resolução mais pesada que o 1440p tradicional por conta do ultra wide, eu subo uma placa. A 3080 vai me servir nesse caso. Para você que pensa no Full HD Ultra Wide, 2560 por 1080, no caso para Ray Tracing você sobe, em vez de 2060, sobe para 2070, né? E aí você pensa então, mas eu quero sem Ray Tracing no Full HD. Então em vez de 1660 Super, já pensa na 1660 Ti ou na 2060. Em vez de 1440p com a 2060, aí você já passa para 2070 sem o Ray Tracing. Por aí vai, sobe uma placa para que você tenha ali o 21:9. O 4K Supremo, Ray Tracing no Ultra, tudo no talo, aí eles pedem quase o que há de melhor no mercado. Não falaram da 3090 pelo menos. RTX 3080 de 10 GB né, na VRAM e 70 GB ainda no SSD. O que muda é que aí eles começam a pedir um pouco mais de CPU, assim como lá no High, né, para 1440p com Ray Tracing no Ultra. Eles pedem uns 6.700, o que para mim ainda segue sendo muito permissivo. Nós estamos falando de um Skylake, um Intel i7 da 6ª geração, lá de 2015, se eu não me engano, e quad-core bloqueado. É um quad-core, 4 núcleos de 8 threads, ou um Ryzen 5, já pedem aí um 3600. Então, para mim, está ainda assim permissivo com o processador, porque nós estamos falando de Ray Tracing no Ultra, de Quad HD e de 4K. Então não dá para reclamar tanto. O jogo começa pedindo um WaveX 8310, né? Se você não tem um 6700, você sabe que qualquer coisa acima disso, obviamente, você vai rodar. Então você pode estar falando aí até mesmo de um i7 7700K, ou 8600K, ou 9600K, ou 10400F. Esses processadores também darão conta com sobra. O Ryzen 5 3600 entrega muito mais do que o 2600, mas eu não acredito que com um Ryzen 2700X, 2800X, talvez até um 1800X, você vai ter tanta dificuldade assim para manter o desempenho. A tecnologia Ryzen, os AMD de 4ª geração, para mim foram os que mais abriram em relação à geração anterior. Primeira, segunda e terceira, eles foram mitigando alguns erros, melhorando de pouco em pouco, mas abriu mesmo, melhorou muito agora na 4ª geração. Então acho que se você tiver um 2700X, você vai levar tão bem, até melhor do que com um Ryzen 5 3600, beleza? Então galera, é isso. Espero que tenha orientado você um pouco aí se você vai rodar ou não o seu Cyberpunk 2077 no dia 10 de dezembro e de que forma que você pode aí preparar o seu setup para isso, beleza? Um abraço galera, até a próxima!